C1 agora volta a trazer um recado importante para você que tem moto ou carro, que roda por aí nesse trânsito, né? A gente pode acabar causando algum acidente a qualquer momento. Mas aí nesses casos, o que diz a lei? O que acontece com quem comete um acidente, não ajuda a vítima e foge do local? Será que essa atitude pode deixar a pena ainda mais grave? Bom, vamos voltar a conversar ao vivo com o Isaac Macedo, porque ele vai trazer para a gente todos os detalhes sobre omissão de socorro. Diga lá, Isaac. Léo, e esse foi um debate que ganhou repercussão ultimamente por conta de algo que aconteceu em Paraipaba, município que fica distante cerca de 103 quilômetros aqui de Fortaleza, quando duas adolescentes, uma de 16 e outra de 13 anos, morreram em um acidente de trânsito na CE 162. A moto em que elas estavam colidiu de frente com um veículo, elas morreram no local e a informação de testemunha seria a de que o motorista do carro teria fugido sem prestar qualquer tipo de socorro. A própria Delegacia Municipal de Paraipaba investiga essa situação. Diante disso, surgem as dúvidas relacionadas a esse tipo de situação. A omissão de socorro, que é que o motorista, seja com um acidente menos grave, quando alguém consegue ali resistir a tudo o que aconteceu, ou em algo mais grave, o que é que esse motorista precisa fazer de fato. A gente vai conversar com o advogado criminalista João Marcelo Pedrosa, que está aqui ao meu lado, para entender melhor essa situação. Primeiro, doutor, para a gente saber o que é omissão de socorro, o que é que qualifica esse tipo de cenário. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. O Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece que aos condutores em geral envolvidos em acidente que resulte vítimas, o dever legal de prestar o socorro imediato a estas pessoas. Isso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E a omissão desse socorro, que deve ser prestado de imediato, ela tem implicações tanto no direito administrativo de trânsito como consequências penais para, no caso, o guiador do veículo envolvido no evento em que resulte vítimas. É algo que atinge somente a pessoa que provocou aquele acidente, o caso de testemunhas também. A gente sabe que é algo que não deveria nem ser debatido. As pessoas já deveriam assistir, cuidar daquela pessoa que está precisando de uma forma natural. Mas isso também vale, por exemplo, para quem não provocou, mas presenciou aquele acidente e de repente fez ali vista grossa? Para as testemunhas em geral, aí se aplica a regra do Código Penal, do artigo 135. Se for aquela única pessoa que esteja no local e venha se omitir. Mas, no geral, é um dever moral de todo cidadão prestar o socorro imediato às vítimas. E, repito, em relação aos delitos de trânsito, a penação administrativa, que pode ser desde a suspensão do direito de dirigir, a retenção do veículo e também a imposição de uma multa, que hoje está mais ou menos em R$ 1.500. E no aspecto penal, a omissão de socorro envolvendo delitos de trânsito, ela impõe ao condutor que não presta o socorro imediato ou não comunica às autoridades, no caso ao SAMU, ao Corpo de Bombeiros ou à polícia, para que compareça de imediato ao evento, pode impor também uma pena de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo também da aplicação da pena resultante de eventual lesão corporal ou até mesmo, caso venha a ocorrer vítima fatal no acidente de trânsito, a pena do homicídio culposo ou até do homicídio doloso de trânsito. Bom, quando a gente fala sobre o socorro que precisa ser prestado nesse tipo de situação, como um acidente de trânsito, a gente está falando de uma simples ligação para um serviço de atendimento móvel, a gente está falando de tentar reanimar aquela pessoa, de tentar oferecer os primeiros socorros e esperar também socorro chegar, isso é necessário, se for só ligando, isso já é suficiente, enfim. Quais são os critérios para a gente definir quando há uma omissão de socorro ou quando aquela pessoa fez o possível e mesmo assim ela saiu do local? Enfim, o que é que estabelece um limite para isso? É natural que, diante de um cenário de acidente, todos querem prestar o socorro imediato. O ser humano tem essa característica. Agora, o socorro a ser prestado tem que ser prestado por alguém que tenha capacidade de prestar o socorro. Por exemplo, que tenha conhecimentos minimamente de pronto-socorro. Caso não, isso pode até agravar a situação daquela vítima. Por isso é necessário e urgente que se ligue para as autoridades competentes, no caso para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros, para uma autoridade policial mais próxima, para que aquela autoridade compareça de imediato ao local e se preserve aquele local, até acalmando a vítima, preservando o local, isolando. E se a pessoa tiver um conhecimento mínimo de pronto-socorro médico, ela pode atuar para pelo menos tentar estabilizar até o aguardo das equipes que são mais qualificadas. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas suas orientações e pelas suas informações. São essas as informações, viu, Leal? A gente sabe que num momento como esse é muito difícil, é algo que às vezes as pessoas se complicam, nem raciocinam direito, mas é preciso sim pensar, tentar se manter calmo para ajudar quem está precisando e não se complicar judicialmente. Eu volto com você no estúdio.